Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, graça e paz, muito bom dia. Que bom estarmos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso quinto Reagindo. Era para ter sido na semana anterior, mas por bom senso nós escolhemos realizar hoje, porque na semana que se passou nós atribuímos a reflexão a um dia que de fato é muito importante para nós, que é o dia que a gente celebra o Dia das Mães. Então hoje eu tenho o desafio de fazer uma síntese, porque nesse caso nós vamos reagir a duas mensagens, tá certo? Então, eu quero convidá-los, quando eu vi nosso irmão Anderson, ele fez menção de Isaías 9, então eu vou começar exatamente por Isaías 53, se você quiser deixar aberto. Nós vamos reagir aos textos que a gente conversou nos dois últimos encontros. E para dar um contexto do primeiro texto, eu te chamo a Isaías 53. Os três textos serão Isaías 53, depois Lucas, capítulo 23, e para o segundo react nós vamos ler João, capítulo 19, entre os versículos 25 a 27. Então é Isaías 53, é o versículo 12. Eu vou ler o 11 para que você tenha mais contexto no momento oportuno. E depois, Lucas capítulo 23, o verso 34. E por fim, mas não menos importante, João 19, 25 a 27. Eu vou te chamar para a gente fazer uma oração para as coisas ficarem nos seus devidos lugares. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer profundamente por esse momento, por essa hora, pela possibilidade que nós temos de termos acesso à Escritura, pela possibilidade que temos de nos reunirmos publicamente, coletivamente, celebrar o Teu nome, como nós fizemos até exatamente agora, e também ouvir a Tua voz. Então, nesse sentido, nós sempre suplicamos por equalização, de tal maneira que nós estejamos adequados, sintonizados para continuar ouvindo a Tua voz, e uma vez que ouvirmos a Tua voz, Senhor, que ela possa encontrar um lugar no nosso ser, um espaço no nosso coração e que ela possa frutificar para o máximo louvor da Sua glória. É assim que nós oramos, com alegria, com gratidão, e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dentre várias coisas que a gente já tem conversado sobre a leitura bíblica, eu já lhes disse para nós nos aproximarmos sempre desconfiados de que alguma coisa no texto que a gente ainda não percebeu, isso eu sei que você já sabe, mas agora eu quero te trazer uma outra ideia também, eu já citei, mas vou enfatizar, que é lermos a Bíblia contra nós. Entendeu? Você precisa aprender a ler o texto contra você, porque se você não lê assim, você vai ler contra alguém. Então, quando você lê contra você, significa que, por exemplo, você está interessadíssimo em que você seja transformado. Por exemplo, quanto mais rápido a gente aprende que pessoas não mudam, menos sofrimento você vai ter, entendeu? Pessoas não mudam. Então, o segredo da nossa existência é, por exemplo, todas as vezes que você percebe algo no outro, entre aspas, que te deixa profundamente entristecido, resolva isso em você com Deus. É simples assim. O problema é que a gente passa muito mais tempo observando o que não deveria ser observado, nesse caso, no outro, quando na verdade deveria ser em nós.
Então, com isso eu quero dizer que o maior milagre que pode acontecer comigo e com você é Deus nos transformar, entendeu? Esse é o maior milagre. Por exemplo, por que eu digo isso? Porque se a gente não presta atenção, a gente, por exemplo, troca a nossa paz por coisas pequenas, e eu digo com conhecimento de causa, entendeu? Por exemplo, eu olhei para meu amigo Léo agora, uma vez nós conversando dentro do nosso momento de espaço de abertura de coração e oração comunitária, aí houve uma situação que o Léo falou assim, poxa, eu queria te ver assim, irritado. Eu falei, Léo, não queira. Por que eu disse isso? Porque nem eu gosto de mim quando eu fico assim, entendeu? Eu não gosto, não tem nada que ver comigo, mas como eu tenho duas naturezas conflitantes agora, entendeu? Mas se você não prestar atenção, é uma faísquinha, entendeu? Uma faísquinha quando você... entendeu? Por exemplo, há momentos que a gente precisa chamar a atenção das pessoas. Ontem mesmo, antes de ontem, conversava isso com alguns alunos do colégio, estudantes, e eu disse a eles, por exemplo, eu preciso chamar a atenção de vocês quando é necessário, só que tem um detalhe, aí eu usei uma expressão que eu aprendi na roça, eu preciso besuntar, entendeu? Aí falou assim, o que é isso aí, professor? O que é besuntar? Minha mãe fala untar, eu falei, é que ela já cortou um pedacinho da palavra, entendeu? Você precisa besuntar o que você precisa dizer em amor, entendeu? Porque se não for em amor, você destrói a pessoa. A única pessoa que consegue fazer isso perfeitamente é Jesus de Nazaré, entendeu? A gente às vezes pode passar da conta. Como eu me conheço, eu faço de tudo para não precisar, entendeu? De fato, isso acontece assim, raramente, entendeu? Então, qual é a primeira ideia? Lermos o texto contra nós, no sentido de sempre estar aberto para perceber em Deus que há alguma coisa que ainda precisa ser transformada em nós. Então, todas as vezes que a gente se aproxima do texto dessa maneira, a gente percebe que aqui há palavras estimulantes e desafiadoras. Por exemplo, nesse sentido, a gente sempre se dá conta da necessidade do discipulado. Por que é necessário, imprescindível o discipulado? Porque a nova vida em Cristo é um eterno aprendizado, entendeu? Por exemplo, desde o momento em que o Senhor nos salvou, ele nos matriculou na escola do Espírito Santo e a gente se tornou do eterno um eterno aprendiz. Todo dia tem aula, entendeu? Para todas as coisas que aconteçam com você, se você estiver ligado em Deus, você percebe ali o ensinamento, entendeu? Por exemplo, para dizer o que eu estou falando, eu mesmo já fui submetido a um há poucos instantes, entendeu? E eu sei em mim o que precisa ser corrigido, entendeu? Tanto é que eu pedi até auxílio dos irmãos enquanto nós orávamos ali para dar início à celebração. E muitos se identificaram também, porque não é algo restrito a mim, entendeu? Então, nesse sentido, a gente precisa aprender sempre, o tempo todo, esse novo ethos, ou seja, essa nova maneira de ser e de se comportar. Por que a gente precisa disso todo o tempo todo? É a pergunta. Porque a gente não sabe viver, por exemplo, conforme o nosso novo status. Qual é o nosso novo status? De perdoados. E por que a gente não sabe viver de acordo com esse novo status? Porque a gente tem dificuldade de compreender, por exemplo, a dimensão da graça divina e do amor do Senhor que a gente recebeu em forma de perdão, tanto pelo pecado quanto pelos pecados. E aí você fala, mas qual é a distinção? É que pecado era o nosso status, era o que nós éramos em relação a Deus. Deus é santidade absoluta, o Anderson disse muito bem, Deus é o nosso ambiente existencial, seria inviável, por exemplo, um Deus santo carregar em si pecadores. O nosso estado diante de Deus era pecado, entendeu? O pecado não é o que nós fazíamos, o pecado era o que nós éramos. Deus resolveu isso através do sangue do Cordeiro. Só que mesmo depois de matriculados na escola do Espírito Santo, regenerados, infelizmente, a gente ainda comete pecados. Aí tem um Szinho. Como é que resolve os pecados? Com confissão. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Só que aí tem um detalhe. Por que a gente também se esmera em Deus para evitar ficar pecando demais da conta? Primeiro que não faz mais sentido. Por exemplo, toda vez que eu erro, ninguém precisa me... Eu sei, cara. Eu sei porque eu me sinto extremamente mal.
E não é pouco mal não, tá? É muito mal, porque isso não tem mais nada a ver comigo. Percebe? Deus me perdoa? Perdoa. Só que quanto tempo vai levar para ele me purificar de toda injustiça? Esse é o ponto. Por exemplo, parece que eu vou dizer não tem nada a ver, mas se liga nessa. Esses dias aí eu descobri, eu já não gosto dessas coisas. Aí quando eu descubro, eu gosto menos ainda. Já viu um negócio chamado salsicha? O negócio é tão ruim que existe até uma gíria para isso. Pô, o camarada ele mó água de salsicha. Pô, salsicha já é ruim, imagina a água. Entendeu? Quanto tempo leva para essa desgraceira sair do seu corpo, irmão? Quanto tempo leva se você comer uma? Umazinha. Fred já regalou o olhão aí, ó. É só papo de 30 anos, irmão. Uma salsicha. Uma. Aí, só vou relembrá-los. Uma pessoa disse para mim, em alto e bom som, loud and clear, pastor, eu não vim no estudo semana passada porque eu comi um podrão que não me fez bem. Até hoje eu estou refletindo no que seria isso. Eu comi um podrão que não me fez bem. Aí eu fiquei assim, tá, mas o que você pretende? Não é, porque assim, eu comi um podrão. Alguém tem que me esclarecer. Eu comi um podrão que não me fez bem. Eu falei, ué, mas acho que era coerente, né? Você jogou a podridão pra dentro. Eu fui em direção à desgraça e me desgracei. Não é não? Poxa vida, então esse é o ponto. Então você começa a pensar um pouquinho, cara, não faz sentido. Deus pode me perdoar? Sim, claro. Isso é da natureza dele, entendeu? Essa inclinação do caráter dele. Mas quanto tempo vai levar para me purificar de toda a injustiça? Lembra da salsicha aí, irmão. Comer uma é 30 anos para sair do seu corpo, entendeu? Olha como é que são essas coisas. Só uma digressão. Por exemplo, houve um tempo em que o pessoal da igreja se preocupava em dizer para os irmãos não fumarem. Entendeu? Aí colocava isso lá na categoria do pecado e tal. Hoje em dia, precisa falar sobre isso. Porque o bom senso, entendeu? Bom senso. Só que os caras colocam na categoria de pecado coisas que você poderia resolver com muito mais questão de bom senso do que outra coisa. Hoje não precisa mais falar sobre isso, é uma questão de saúde. Então, nesse caso, é a mesma, tipo assim, a aplicação também é a mesma. Você precisa, por exemplo, ter mais noção das coisas no sentido de, cara, se eu cometo isso, vai levar tempo para arrumar. Muito tempo. Esse é o ponto, entendeu? Então, por exemplo, adiantando um pouco mais a ideia, ninguém vai além, por exemplo, do seu Deus. Nesse sentido, a gente percebe o quanto é necessário a gente conhecer com profundidade o nosso Senhor. Me lembro do profeta Oséias, um texto que me fala profundamente, Oséias capítulo 6, o verso 3. Uma parte dele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que isso quer dizer? Que Deus ele é cognoscível. É possível se conhecer a Deus, mas não a exaustão. Um Deus que pudesse ser conhecido a exaustão não poderia ser Deus. Por isso que um equívoco básico assim que as pessoas cometem quando usam o termo, por exemplo, teologia. O cara de primeira já solta. Não, teologia é o estudo de Deus. Eu falei, mas nunca. Jamais sob como? Teologia é o estudo de Deus. Não, calma, vai devagar. Porque Deus não é um objeto que possa ser estudado. Não. Teologia é uma conversa acerca da revelação. Por exemplo, o irmão Anderson foi feliz quando ele disse assim: essas são minhas conclusões provisórias. Menino bom, rapaz. Entendeu? Eu estou falando acerca da revelação de Deus. Como que eu vou trazer essa ideia de definitivo? Não, tem que ficar em AB, calma. Escrevi isso a lápis, entendeu? Tem que ver se a minha tese se sustenta, se ela fica sobre os pés, entendeu? Porque se não ficar, eu vou na humildade, apago, sopro, agradeço a Deus e faço novamente, entendeu? Faço de outra maneira, esse é o ponto. Então, Deus ele pode sim ser conhecido, mas não a exaustão. Então, aqui a gente percebe que discipulado é o modo de mergulhar nesse conhecimento experiencial do Senhor. Aí, com essa construção, eu chamo o nosso Deus, do jeito que o Anderson nos expôs, a gente sabe quem é o nosso Deus, e o tomo como um parâmetro.
Então, por exemplo, dentro do que a gente conversou, a gente está falando acerca de perdão, eu cito o nosso irmão Agostinho, conhecido também como o apóstolo da inteligência. Ele diz que a cruz de Cristo foi o púlpito onde Jesus pregou sobre o amor. O Anderson nos apresentou o Senhor como o príncipe da paz. Entendeu? Sensacional. Isso é tão sério que, por exemplo, se você não canta, por exemplo, canções que exaltem Jesus como o príncipe da paz, você está ensinando outra coisa para o povo. Por exemplo, tem ambientes que Jesus é, assim, é um Deus belicoso, entendeu? Os caras gostam mais do Senhor dos Exércitos. Aí eu sempre uso a minha massa encefálica e fico pensando assim, rapaz, imagina os presidiários cantando isso aí. Com meu Deus eu salto muralhas. Aí o cara, opa, isso aí é bom, rapaz. Entendeu? Não voltei antes de trucidar os meus inimigos. Aí o cara, o Band, rapaz, esse Deus aí é belicoso. Você sabe do que eu tô falando, entendeu? Que agora a gente tem, tipo assim, o que o Anderson estava falando assim, das questões que a gente tem hoje na sociedade, por exemplo, os traficantes de Deus. Falei, mas como é que é isso aí, gente? Entendeu? Agora, tem toda uma raiz que a gente nem pode começar a falar sobre isso agora, que o assunto é longo. Mas é isso. Uma pessoa escreveu num grupo que eu participo, sei que o nosso irmão Queco também. E eu fiz um comentário falando exatamente sobre o quanto os cânticos gospel, entendeu? Que apresenta esse Deus belicoso, contribuiu para esse estado de coisas, entendeu? É muito cântico assim, entendeu? Um legado extremamente ruim que entrou no seio da igreja que está no Brasil. Então, nesse sentido, tomando Deus como parâmetro, vamos observar a pedagogia de Jesus. Você sabe que ele é o mestre por excelência. No primeiro encontro, eu tomei uma das 7 palavras da cruz, na verdade, a primeira, para falar como ele, de fato, encarnou o seu próprio ensino. Então, você sabe que as 3 primeiras palavras da cruz, elas retratam Jesus como exemplo. Então, a primeira palavra da cruz é uma palavra de oração, é uma palavra de perdão aos seus executores. E nesse sentido, agora sim, eu te chamo a Isaías 53. Isaías 53, a nossa atenção se volta para o verso 12, entretanto eu leio a partir do 11 para que a nossa compreensão seja maior. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, se referindo ao príncipe da paz, Jesus de Nazaré. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma até a morte, e foi contado entre os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, agora, e pelos transgressores intercedeu. Esse é um texto riquíssimo. No Capital Espiritual Extraordinário, há pelo menos 10 coisas profetizadas aqui acerca do Messias, e é como se o Isaías ele estivesse diante da cruz, da crucificação, entendeu? Pelo menos 500, 600 anos antes. Então, o interessante de tudo isso, o Isaías também é chamado, por exemplo, de um profeta evangelista. Você perceba que o texto dele tem 66 capítulos, entendeu? Assim como o texto sagrado, completo. E dentre várias coisas que haviam profetizadas acerca do Messias, é que ele intercederia pelos seus, por exemplo, assassinos. Isso é magnífico. Então Jesus ele começa o seu ministério com oração e finda também com oração. Isso é um negócio incrível. Então Jesus, ele é o nosso paradigma do Deus perdoador, e aí a gente percebe que, na verdade, o perdão é a encarnação da graça divina, porque Jesus ele é a palavra encarnada. O que isso significa? Que Jesus ele personifica o seu próprio ensino. Não há nenhuma dicotomia entre o que Jesus fala e o que ele vive. Jesus não é esquizofrênico. Isso é magnífico. Então, qualquer dúvida que paire sobre nós, sobre o nosso ethos como novo nascido, é só a gente olhar para Jesus de Nazaré. Aí você não tem dúvida nenhuma. Qualquer coisa que você ficar assim, poxa, eu não sei, olha para Jesus. Porque ele é a personificação do seu próprio ensino. Então, nesse caso, o que Jesus fez aqui?
ele pôs em prática aquilo que ele mesmo ensinou, por exemplo, no monte. Lucas capítulo 6, versos 27 e 28. É um correlato, por exemplo, de Mateus 5. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Poxa, Jesus personificou isso aqui. Então, na cruz do Calvário, a gente tem uma magnífica exemplificação do seu próprio ensino. Jesus vivenciou e ensinou. Por isso que Atos capítulo 1, verso 1, diz que o Lucas está colocando em síntese para o Teófilo, e ele diz assim, para que você esteja instruído acerca das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso é magnífico, a fazer e a ensinar. Se você pensa assim, só por um pouquinho, com mais detença, você percebe, ei, mas eu não faço assim. Eu me meto a ensinar algo que eu não faço. Isso é horrível. Isso tira todo o poder, por exemplo, de persuasão da palavra. Quando você vive o que faz, a sua palavra chega depois. Porque as pessoas já viram encarnado em você. E se for o caso, eles ainda vão te perguntar. Toda vez que eu faço menção disso, eu preciso dizer o óbvio, porque sempre tem alguém com muita má disposição. Não creio que haja entre nós, mas pode haver, por exemplo, naqueles que vão ver no futuro. Tem gente que, por mais que você explique, o camarada ainda tem a coragem, a petulância de levantar a mão e falar assim, mas é que outros podem pensar assim. Na verdade, ele quer dizer que ele pensa assim. Aí você tem que responder assim, sim, com muito má vontade dá para perceber isso aí. Entendeu? Mas tem que estar com muita má vontade. Por exemplo, nunca se disse em lugar algum do texto sagrado que não há necessidade da proclamação verbal. Nunca foi disso isso. A grande questão é que você não pode ousar proclamar aquilo que as pessoas não conseguem verificar na sua vida. É uma coisa tão óbvia, cara. Mas o que tem de pessoas proclamando algo que não se verifica, não está no gibi. Esse é o ponto. Por isso Jesus diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então não há como uma pessoa glorificar a Deus se ele não vê em você materializado aquilo que você ousa verbalizar. É uma coisa óbvia. Mas a gente chegou num ponto em que se a gente disser o óbvio, você é até chamado para fazer conferência sobre o óbvio. Entendeu? Eu tenho agenda até 2000 e não sei quanto, só para dizer o óbvio, para você ver quanto a gente já se desviou do parâmetro e do paradigma. Então, Jesus, nesse caso, ele personifica o seu próprio ensino, ele ora pelos seus executores. Por isso que a sua primeira palavra na cruz do Calvário foi uma oração por perdão pelos seus executores, pelos seus assassinos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, o pecado os cegou de tal modo que eles não têm a menor ideia do que eles estão realizando. Como é que isso tudo se aplica à nossa vida? Nesse primeiro react, do primeiro texto. A igreja ela nasceu para ser a comunidade dos perdoadores. René Padilha disse isso e eu aprendi com ele. Então, a igreja, você sabe, ela é a comunidade dos pecadores perdoados que estão sendo transformados. Nós somos seres de transformações infindáveis. Então, nós somos o corpo de Cristo. Ora, se o nosso Deus é o Deus perdoador, espera-se que nós também sejamos perdoadores, que haja essa coerência em nós. Não dá para nós invocarmos o nome do Deus perdoador e não sermos nós perdoadores. E aí, um texto que embasa tudo isso que eu acabo de dizer é Efésios capítulo 4, verso 32, quando ele diz, sede bondosos e tende compaixão uns com os outros, ou seja, exerçam uma mutualidade. Como? Perdoando uns aos outros. Olha o parâmetro, olha o paradigma. Assim como Deus vos perdoou em Cristo. Aí liquidou tudo, acabou. É a frase do C.S. Lewis. Deus nos perdoou do imperdoável, como, pois, não perdoaríamos? Então, esse perdão de Deus que nós experimentamos deve nos impelir a que sejamos também perdoadores. Então, a gente já sabe o que e já sabe como. O que fazer e como fazer. O que fazer? Perdoar. Como fazer?
com atitudes concretas e práticas, porque não há nada no Evangelho que não nos remeta a algo prático. Eu me lembro, quando eu comecei a EBQ, havia uma pessoa, uma irmã, ela é impressionante, ela me desafiava, cara. Tudo que eu falava, mas e na prática? Aí eu sempre pensava assim, mas qual hora assim eu devo não estar demonstrando que tudo que a gente está lendo é prático? Eu não consigo fazer essa divisão, entendeu? De como se fosse algo teórico. Como? Ela pensava assim com essas categorias. Então, para que não reste dúvida, o que fazer? Perdoar. Como? Com atitudes práticas, entendeu? Lembrando que a atitude é algo que está para além do mero discurso. Ponto. Simples assim. Isto dito, nós entramos então na segunda reflexão. Para isso eu te chamo a João, capítulo 19, verso 25. Estou fazendo uma síntese da maneira mais sintética que eu posso, para que te reste também bastante tempo para que você possa reagir. Então, João, capítulo 19, nós leremos entre os versos 25 a 27, que nos dizem assim: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. 27. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Muito bem, esse é o texto que fundamentou a nossa segunda reflexão. E à medida em que eu ouvi os irmãos na sequência, vocês já me trouxeram feedbacks do quanto vocês se viram tocados. Então eu vou dar algumas pinceladas, vou fazer algumas marcações, vou trazer algumas percepções e depois disso a gente ouve uma canção, ora e a gente depois reage. Observe essa parte. Então Jesus viu a sua mãe. Lembrando que quando a gente observa pelo ângulo que o João expõe, a gente mudou de perspectiva, porque até então são os discípulos dizendo como as coisas aconteceram, mas quando a gente olha especificamente para as 7 palavras da cruz, a gente muda de perspectiva, porque a gente vai ver agora através das lentes de Cristo. Então aqui eu já quero te chamar a atenção para o cuidado que Jesus tem com os seus relacionamentos. Isso aqui é magnífico para nós. Uma coisa que eu tenho aprendido é que a atenção humana é um dos dons mais preciosos que nós temos para dar. Lembre-se disso, a atenção humana é um dos dons mais preciosos que nós temos para dar. É extraordinário quando, por exemplo, você dedica atenção a alguém. Por exemplo, às vezes eu converso com pessoas, na verdade eu só estou ouvindo as pessoas e elas falam assim no final: caramba, bonzão conversar com você. Eu falo, mas eu só ouvi, porque é muito difícil você encontrar pessoas que te deem a devida atenção. Por exemplo, é horrível você estar falando com alguém, o cara está mexendo no celular, ainda fala assim, não, vai falando aí que eu estou prestando atenção. Eu falei, tá nada, rapaz. Entendeu? Tá nada, seu cara de pau. Entendeu? Não tá. Atenção plena, está presente no presente ali, você tá ali, eu tô aqui por você. É difícil, cara. Você não tá nem aí nem para você. Entendeu? Nem você tá onde você deveria estar, quanto mais para dar atenção plena para alguém. Então a atenção humana é um dos dons mais preciosos que nós temos para dar. Por ela, nós oferecemos a outra criatura a dignidade da nossa consideração amorosa. Por exemplo, quando você vai ouvir alguém, o ambiente também precisa estar preparado para que a pessoa, de fato, tenha de você a atenção que ela se faz digna, entendeu? Então, nada pode concorrer, por exemplo, com a sua atenção. E aqui a gente percebe como é que Jesus ele é magnífico, maravilhoso. Você sabe que ele é um educador afetuoso, e ele, que nesse momento, por exemplo, poderia procurar o aconchego de um ombro afetuoso, ele não procura. Na verdade, ele não pensa em sua dor, ele pensa na dor da sua mãe. Por isso ele tem essa terceira palavra, e a terceira palavra é uma palavra de afeto. Então, o Senhor, na verdade, ele está empenhado em poupá-la da angústia de vê-lo morrer. Entendeu?
Enquanto eu pensava no que conversar com vocês hoje, é tão rico que eu preciso deixar para uma outra ocasião para a gente ir minuciosamente observando o texto, porque é de um capital extraordinário, assim, espiritual. É muito lindo, é muito profundo. E a gente não teria tempo hoje para conversar sobre toda essa extensão e profundidade. Então, por hora, eu chamo a atenção para o cuidado manifesto, por exemplo, na escolha dos termos quando Jesus se dirige a Maria, sua mãe. Ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho. E é interessante que João diz que ele viu a sua mãe, mas ele não se refere a ela como mãe. E depois que eu disse, algumas pessoas me procuraram e falaram: cara, que coisa interessante, eu tinha lido, mas não tinha tentado. Porque Jesus é cuidadoso, por exemplo, na escolha dos termos. Então, impressionante também, não sei se você já observou isso, Jesus não diz e João não registrou sequer uma vez que ele tenha chamado, por exemplo, Maria de mãe. Interessante, nunca chamou de mãe. Então, nesse episódio aqui, e em João 2 também, ele se refere a ela como mulher. Na nossa cultura a gente pode não entender, mas na cultura oriental, sobretudo de Israel, a cultura hebraica, isso aqui é um modo solene de tratamento, é um título respeitoso. E ele diz: eis aí a tua mãe ao discípulo. Impressionante. Mulher, eis aí o teu filho. Discípulo, eis aí a tua mãe. Então Jesus ele sabe lidar com as questões de tal maneira que cada coisa fique no seu respectivo lugar. Então ele tinha um objetivo quando ele pronunciou essas duas breves sentenças. Qual? Estabelecer um novo relacionamento entre Maria e o João. Em que sentido? É como se ele dissesse assim: eu vou voltar ao meu pai que está no céu. E em razão disso, você e eu agora teremos um relacionamento completamente novo. Mas para dar paz ao seu coração, lembrando que Jesus é o príncipe da paz, e curá-lo das suas feridas, eu vou dar João como um filho amado, porque a profecia de Simeão está se cumprindo aqui. Simeão disse que Jesus havia sido posto tanto para exaltação quanto para a ruína de alguns em Israel, e uma espada atravessaria o coração da sua mãe. Então isso está acontecendo exatamente agora. Eu estou me contendo para não entrar em alguns detalhes, porque são ricos e o tempo é pouco. Por exemplo, você percebeu que ela não fez nenhum escândalo? Você percebeu que ela ficou em silêncio absoluto? Irmãos, eu já participei de muitos sepultamentos. Pode ser, sem hipérbole, sem exagero, que juntando todo mundo aqui não tenha dado o número de sepultamentos que eu já participei. Pode juntar todo mundo. Talvez você foi em 20, não sei. Eu já fui muitos, mas é muito, muito, muito. A ponto de chegar e já saber o que está acontecendo. Eu já sei ler, entendeu? Eu olho, eu já sei, por exemplo, posição das pessoas no ambiente já me diz muito. Se tem uma cadeira próximo do caixão já me diz muito. Eu já sei ler. Poxa, se é assim com seres humanos caídos, entendeu? Pecaminosos, imagina, por exemplo, com a mãe do Salvador vendo-o morrer, entendeu? Tem uma palavra, em silêncio absoluto. Então, assim, são coisas que a gente precisa meditar muito. Falar assim, cara, o que está acontecendo ali? Entendeu? Quanto risco eles não estavam correndo? Porque os demais, os outros 11, pularam no mato de medo, entendeu? E João estava lá. Por isso que ele é até denominado também João da Cruz, entendeu? Porque ele estava lá. Ele pulou no mato também, mas depois ele converteu, mudou de ideia e foi, e ficou lá. E por isso Jesus teve essa oportunidade de, por exemplo, naquele momento, lançar mão do direito de fazer um testamento. Então, como é que isso se aplica, por exemplo, à nossa vida, nós que somos comunidade dos discípulos, comunidade daqueles que são perdoados, daqueles que estão sendo transformados? A gente precisa tomar, por exemplo, o lugar dele uma vez que ele voltou ao Pai. Para cuidar da mãe, ele pegou o discípulo a quem ele amava e o entregou como um filho amado. Hoje nós ocupamos, entre aspas, o lugar de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Então Jesus é o cabeça e nós somos o corpo uma vez que ele voltou para o Pai. Então ele nos comissionou. Quais são as implicações? Nós somos representantes de Jesus de Nazaré, que é o Cristo de Deus nesse mundo. Então, encontrar-se comigo, encontrar-se com você é o mesmo que se encontrar com Jesus de Nazaré. Isso tem implicações, isso é de uma responsabilidade incrível. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, eu cito o João,
1 de João, capítulo 4, verso 17. Ele compreendeu isso de modo magnífico. 1 de João, capítulo 4, verso 17. Observe o que ele diz. Segundo ele é, também nós. Nós quem? A comunidade dos perdoados. A comunidade daqueles que estão sendo transformados, o corpo de Cristo. Segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Então nós estamos comissionados para, de fato, representarmos Jesus de Nazaré. Isso é de uma responsabilidade incrível. É uma responsabilidade muito grande representar o Senhor em meio à sociedade. Então, nesse caso, ele nos constituiu testemunhas. A melhor maneira que eu tenho de exemplificar isso, nós somos porta-retratos de Cristo Jesus. Entendeu? Olhou para mim, olhou para você, é necessário ver Cristo Jesus estampado na nossa face. Por isso, insisto, o quanto é necessário conhecermos a Deus de modo experiencial, porque nós vamos ficar à cara do Deus que a gente adora, porque ninguém pode ir além do seu próprio Deus. Pode ser que você, ouvindo tudo isso, sinta o peso da responsabilidade, entendeu? Se sentiu, é bom, entendeu? A boa notícia do Evangelho é que há poder de Deus para que nós vivamos a contento dia a dia. Então, nós somos empoderados pelo Espírito Santo, entendeu? O termo certinho é esse mesmo, empoderados. Atos capítulo 1, verso 8. Nós recebemos poder quando o Espírito vem sobre nós. O Espírito está em nós e também sobre nós. O Espírito habitando em nós nos coloca na família de Deus. O Espírito de Deus em nós nos torna um com Deus. Ponto. Só dá para ser um com Deus se você tiver algo que Deus tem. O Espírito de Deus. Resolvido. Agora, o Espírito de Deus sobre nós nos capacita para vivermos a contento, para viver a vida missional. Então, não é possível viver essa vida de milagre sem que o Espírito de Deus seja sobre nós. Porque, reitero, o maior milagre que nós podemos experimentar é a transformação da nossa vida. Esse é o maior milagre, entendeu? As pessoas olharem para você e compararem o que você era com o que você está sendo exatamente agora e ficarem maravilhadas. Isso, às vezes, de um dia para o outro. Não é que seja instantâneo, não é isso que eu estou dizendo, mas que todos os dias, ainda que sejam em porções mínimas, alguma coisa está acontecendo. Então, quem se encontrou com você ontem, encontrou com você ontem, irmão. Hoje já é outra coisa. De novo, tomo nosso irmão Anderson como exemplo. Por isso as nossas conclusões são provisórias. Eu pensava assim ontem, hoje já penso outras coisas, para o bem, evidentemente. Teve um incauto que foi um dia, saiu de casa para passar vergonha. Porque tem gente que não pode ver uma vergonha que já quer passar. Às vezes no crédito, entendeu? Os caras não podem ver uma vergonha. Aí o cara cismou que ele ia colocar o Rubem Alves numa situação complicada. Porque tem gente que sai de casa para fazer isso. É impressionante, cara. Entendeu? Não sei se vocês conhecem. Tem uns caras que assim, nasceu para fazer isso e gosta de passar vergonha em público. Aí, o camarada falou. E outra, quem gosta de fazer isso, o cara fala tanto que chega uma hora que você fala assim, mas o que você quer afinal de contas? Você quer o quê? Você quer mostrar o que você sabe? O que você quer? Entendeu? Dá para saber. Eu só não entendo como é que eles não percebem isso. E aí o camarada falou, querendo colocar o Rubem Alves numa situação difícil, uma saia justa. E aí deu aquele clima, né, cara? O cara terminou a palestra, abriu para perguntas e respostas. E o cara falou, mas na verdade ele só queria demonstrar o quanto ele achava que sabia de alguma coisa. Resposta do senhor Rubem Alves. Poxa, sinto lhe informar, mas eu mudo de pensamento a cada 5 minutos. Isso aí já foi. Entendeu? Poxa, se o Rubem Alves podia falar isso, imagina nós. Entendeu? Mano, eu sou um ser de transformações infindáveis. Todo o tempo todo que eu sou exposto a essa verdade, eu estou sempre lendo contra mim, eu estou sempre lendo, Senhor, ainda alguma coisa em mim que precisa ser transformada? Eu estou aberto. Então, eu falei isso agora. Não quer dizer que eu seja volúvel, não é isso. Mas que eu estou aberto. Basta uma palavra de Deus e eu mudo de ideia. Isso é sensacional. Entendeu? Posso também reconhecer que eu estou equivocado. Olha que beleza. Irmão, me perdoe que eu estava equivocado nessa. Enfiei o pé pela mão. Entendeu? Simples assim. Então, nesse sentido, era isso que eu tinha para dizer. Uma vez que disse, estou contente. Eu vou chamar a galera para fazer um cântico. Depois nós vamos ter uma palavra de oração. E aí sim, a gente abre para as considerações, para as perguntas e as possíveis respostas. Tá certo? É isso. Muito
bem. Pedir a Dani que nos conduza nessa oração final. Creio que ela tem algo para nos dizer também. E na sequência... Você falou igual o Noah. Né? Do Noah. Olha lá. Nós vamos agradecer a Deus por tudo o que a gente pôde ouvir hoje. A mim me tocou profundamente. Penso que aos irmãos também. Então, que bom que a gente tem modelo, que bom que a gente tem parâmetro. Então, vamos orar nesse sentido. Com muita alegria, né? Nós estamos aqui e gostaria de agradecer a todos os irmãos, a nossa comunidade. E a gente lá em casa não cansa de dizer que é uma comunidade realmente que nos abraçou, nos acolheu e podemos dizer que é uma comunidade de irmãos e amigos, né? E hoje, né, como aniversário do meu esposo, convido os irmãos e para comermos um bolinho com ele ali. Um bolinho, né? Um bolinho. Porque, né, ou pessoa para gostar de festa. Agora, eu costumo falar que a criança teria Festeira? muito trabalho. Ai, que bom, que bom. Fica até meia-noite para poder ser felicitado. Nem espera dessa aqui. Revela aí, irmã. Vira, irmão, meu irmão. Agora eu entendi, rapaz. Tô trabalhando até agora. Aí, Falei, quem trabalha? Só eu trabalho essa hora. Meu peão soltou, tô trabalhando. Pode aí, meu aniversário, dá parabéns. Eu só olhando ele. Não, trabalhei até agora. aí seria uma oportunidade melhor e única de estarmos aqui com vocês, né, para comemorar o aniversário dele. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui, estarmos juntos, unidos e reunidos, ó Pai. Muito obrigado por a Tua presença, Senhor, que aqui é muito presente, nós sentimos e sabemos que aqui o Senhor está. Obrigado por cada vida aqui representada. Obrigada, Senhor, pela vida do Wesley. Senhor, que ele continua, Senhor, sendo essa pessoa especial para cada um de nós. Amém. Muito obrigado pela vida dele, por mais um ano de vida que o Senhor o concedeu e que permitiu que ele, ó Pai, estivesse conosco. Obrigado pelo amigo que ele é, pelo esposo, pelo namorado. Muito obrigado pelo companheiro, Senhor, que ele é. Assim, ó Pai, nós te agradecemos por isso, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui em nossa comunidade, Pai. Obrigado pela vida do nosso pastor André, que ele possa continuar sendo sempre, Senhor, essa pessoa que nos ensina, que nos conduz, ó Pai, ao caminho, ó Pai, correto que temos que seguir. Assim, ó Pai, nós te agradecemos por tudo, por mais um dia bendito que o Senhor nos concedeu. Amém. Em nome de Jesus, amém. 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 Maravilha.